Alexandre, olha só, você não sabe nem escrever. Você vai vir com R. Se você não consegue me acompanhar nos ambientes que eu gosto, que eu me sinto bem, que é no Lago Sul, é no Biotel, eu sinto muito, eu não sou mulher para você. Eu não piso no Guará, eu não nasci para isso. Sério, não dá para relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes, níveis sociais diferentes, não dá. Sabe, eu tenho mestrado, eu fiz mestrado fora, tenho um curso superior, tenho um país milionário, tenho tudo, e tem que ficar me rebaixando, indo no Guará. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Pois bem, então eis que esse áudio aí dessa mulher que mora aqui em Brasília, recentemente viralizou no dia de hoje aqui na cidade, e pelo que eu pude perceber, viralizou também em outros cantos do país. Já vi pessoas de outros estados comentando a respeito desse áudio. Vocês sabem que aqui no nosso canal a gente tem um quadro que é o Conversa de Bar, então esse quadro aqui é basicamente um Conversa de Bar, porque esse áudio dessa mulher é interessante. Mas antes eu quero te convidar a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Quero lembrá-los também que eu criei um canal aqui na plataforma disponibilizando as músicas que eu utilizo nos vídeos que eu faço aqui nesse canal, A Vida é um Xadrez. Então se você tem interesse em ter acesso a essas músicas, o nome do canal é Música de Xadrez. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, senhores, esse áudio dessa mulher terminando o relacionamento aqui em Brasília, como eu falei, viralizou. Mas veja, esse áudio, por mais tosco que ele possa parecer numa primeira análise, ele traz duas verdades interessantíssimas a respeito das quais eu sempre falo aqui no canal, e eu quero trabalhar um pouco com os senhores agora rapidamente essas duas questões. A primeira questão é a seguinte: esse áudio ele traz uma nua e cruel realidade sobre o que é a hipergamia. Queiramos nós ou não, eu sei que tem muitos caras na androsfera que não suportam essa verdade, mas meus amigos, as mulheres em geral sempre vão procurar para um relacionamento um homem que seja superior a elas intelectualmente, financeiramente, fisicamente, enfim. E por que isso? Exatamente por conta daquela determinação que foi feita a elas de forma simbólica há milênios atrás, lá no Gênesis. O seu desejo será para o seu marido, né? O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a hipergamia, queiramos nós ou não, faz parte de modo inexorável da natureza das mulheres, da natureza psicológica das mulheres. Nós não temos como alterar esse fato. Para fazer um paralelo, é mais ou menos como a questão da beleza para nós homens. Veja, eu quero ver quem é o homem para quem a questão da beleza de uma mulher com quem ele eventualmente deseja se envolver é irrelevante. Desculpa, se o sujeito falar isso, ele está sendo hipócrita. Nós, homens, em geral, uma das primeiras coisas que nós olhamos quando nós vamos, desejar ou cortejar uma mulher é a beleza dessa mulher. Ela minimamente tem que corresponder ali aos seus ideais estéticos, senão não tem como você se relacionar, a não ser que você esteja muito desesperado, a não ser que você esteja muito na seca. Então eu, por exemplo, nunca fui muito assim de levar em consideração aspecto socioeconômico, aspecto cultural da mulher. Agora, a beleza sempre foi uma coisa que pra mim pesou, eu humildemente reconheço isso. Eu acho que isso faz parte da natureza masculina também, até certo ponto. Então, para fazer um paralelo, para que nós entendamos que essas duas coisas fazem parte da nossa natureza, fazem parte da nossa psicologia. Agora, é claro, à medida que você vai se desenvolvendo e vai tendo um pouco mais de bom senso, é importante que a hipergamia da mulher seja ali temperada com um mínimo de bom senso para que ela não atinja níveis, assim, utópicos e irreais. E infelizmente é o que tem acontecido com muitas mulheres. E aí nós caminhamos para um segundo ponto que eu quero falar aqui, que é a respeito da questão da hipogamia, que é um fenômeno a respeito do qual eu falo muito aqui no canal também, só que ele recebe muito pouca atenção das comunidades masculinistas e mesmo das comunidades aqui de grupos femininos, porque é um fenômeno recente, mas que eu tenho visto de uma forma cada vez mais frequente. E que fenômeno é esse? Mulheres que acabam se destacando culturalmente, acabam se destacando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro, e vão ficando cada vez mais em uma situação de complexidade para se relacionarem. Por quê? Porque quando elas são mais novas, eu já falei isso aqui a miúde no canal,
Muitas dessas mulheres não estão interessadas em relacionamentos sérios, elas querem buscar exatamente um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento financeiro, enfim, e ir atrás das suas carreiras. Então elas atingem esse patamar de satisfação nessas áreas ali numa idade um pouco mais avançada, geralmente, né, sei lá, depois dos 30 anos. E aí elas acabam tendo que se deparar com uma realidade cada vez mais comum de homens que nem sempre vão estar no mesmo nível ou no mesmo patamar de desenvolvimento intelectual ou de desenvolvimento financeiro, cultural, que seja, que elas. Só que é aquele eterno problema que eu também já falei muitas vezes aqui no canal e geralmente gera muita polêmica, né? Quando elas vão atrás, então, desses caras mais destacados que estariam ali mais ou menos no mesmo patamar intelectual, cultural ou financeiro que elas, esses caras já não estão muito dispostos a se relacionar com elas em geral. Por quê? Porque os caras vão estar atrás de quem? Das mulheres mais novas, porque como eu falei há pouco, para nós homens, geralmente a questão da beleza e da juventude é muito mais importante do que o desenvolvimento econômico, intelectual e cultural dessa mulher. Olha, sinceramente, como eu falei, acho que a maioria dos homens não estão muito preocupados com isso. Eu, por exemplo, que moro aqui em Brasília também, apesar de que agora esteja morando em Florianópolis, também moro em Brasília, eu tenho 2 domicílios, eu não tenho nenhum problema de me relacionar com a menina que mora em uma cidade administrativa que não seja tão privilegiada quanto o Lago Sul. E olha que ela falou do Guará, e o Guará é uma região administrativa aqui do Guará considerada de classe média, né? Classe média alta ali e tal. Não chega a ser igual regiões, né, que nós temos aqui como a Ceilândia, talvez Braslândia, regiões assim que já não são tão, né, Paranoá, regiões que geralmente não são tão assim vistas como regiões de classe média, mas geralmente são realmente de classes um pouco menos abastadas. Na verdade, tem um problema aí muito sério, né? A mulher tá num nível ali que, olha, achar que um cara do Guará não é o suficiente, tudo bem, né? Ela mora lá no Lago Sul, parece ser uma empresária, enfim. Mas essa é uma realidade com a qual as mulheres estão tendo que lidar cada vez mais. Eu conheço vários relacionamentos assim, nos quais as mulheres ganham mais do que os homens, nos quais as mulheres têm uma formação acadêmica superior à dos homens com quem elas se envolvem. E olha, é um fenômeno que está acontecendo aí. Em geral, eu tendo a ver que isso não dá certo. E esse áudio aí é uma prova muito clara disso. Só que diante das faltas de opções, principalmente daquele público masculino que corresponderia às expectativas dessas mulheres, elas estão tendo que recorrer realmente a homens que não são tão desenvolvidos assim, ou não estejam exatamente naquele padrão que elas gostariam. Mas aí, novamente, é uma verdade também que é afirmada a miúde na androsfera hoje em dia. À medida em que o tempo vai passando, as mulheres que realmente não se envolveram acabam tendo que relativizar um pouco, né? Aquele padrão delas acaba tendo que diminuir um pouco, se elas realmente quiserem um relacionamento. Então veja, eu aqui, um reles oficial de justiça, né? Um reles servidor público aqui em Brasília, eu tenho que me colocar no lugar. Por exemplo, se algum dia eu me envolvesse, sei lá, com uma juíza, com uma promotora, uma mulher desse tipo, ela teria que se contentar com as minhas limitações financeiras. Eu confesso que do ponto de vista cultural, modéstia à parte, eu não tenho dificuldade com mulher nenhuma. Nunca encontrei uma mulher que me intimidasse do ponto de vista intelectual e cultural. Agora, do ponto de vista financeiro, econômico, é provável que eu encontre várias. Agora, se elas fossem se relacionar comigo, elas teriam que aceitar essa limitação financeira. Teriam que entrar em um relacionamento hipogâmico. Agora, se, né, um reles oficial de justiça não fosse o suficiente para elas, e elas quisessem ir atrás aí dos desembargadores, dos procuradores de justiça, dos ministros, dos tribunais superiores, olha, talvez elas também não tivessem tanto sucesso assim, porque é muito mais provável que esses desembargadores, esses procuradores de justiça, enfim, esses ministros, estejam muito mais interessados, caso estejam solteiros ou não, muitas vezes, né, nas estagiárias bonitas que existem por aí nos tribunais, do que em juízas e em membros do Ministério Público ou de procuradorias, que embora, né, tenham um salário mais próximo ao deles, não estejam mais com a beleza e juventude que eles esperariam dessas mulheres. Ficando sempre essa lição, né? Mulheres, como eu sempre tenho dito aqui, tem muita mulher que fica revoltada comigo quando eu falo isso aqui, mas olha, o melhor momento da vida de vocês, para vocês encontrarem um relacionamento dentro dos padrões mais próximos do que vocês esperam, é realmente ali na juventude de vocês, porque depois vocês acabam tendo que ficar se contentando aí com os Alexandres da vida. E veja que eu não tô falando nada do Alexandre aqui. Teve até um vídeo aqui em Brasília, no Jornal Nosso hoje, parece ser um cara legal, um cara bacana, mora no Guará, né? Como eu falei, não é uma cidade administrativa, né? Não é uma região administrativa ruim aqui de Brasília, mas que não correspondeu às expectativas aí da nossa madame. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhoritas, né, principalmente.
o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.